Olá, bem-vindos e bem-vindas à série especial The Road to Energy Summit do nosso videocast. Eu sou o Hudson Mendonça, CEO do Energy Summit e vice-presidente de Energia e Sustentabilidade da MIT Technology Review Brasil. No episódio de hoje, vamos falar sobre energia eólica, uma das mais importantes e promissoras fontes de energias renováveis da transição energética. Para conduzir esse papo, estou aqui com minha companheira de Energy Summit, a COO do nosso evento, Tatiana Yagura. Prazer, Tatiana, vamos para essa nobre missão. Olá, obrigada, Hudson. Esse videocast, pessoal, é muito especial, porque ele faz parte da nossa iniciativa Women in Energy. E temos hoje o prazer de receber virtualmente Elbia Ganum, presidente da AB Eólica, Associação Brasileira da Energia Eólica. Prazer, Elbia, muito obrigada por estar aqui com a gente. Prazer, muito obrigada pelo convite. Elbia, então para começar esse nosso bate-papo, a gente sempre faz um overview aqui do nosso convidado, da instituição que representa. Eu queria que você falasse um pouquinho mais de você, da sua trajetória e também da AB Eólica e o papel que ela exerce aí no cenário da transição energética aqui no Brasil. Tá bem, obrigada. Bom, a minha trajetória ela quase se confunde com a trajetória da energia eólica no Brasil e também da AB Eólica, porque este ano eu completo 14 anos na AB Eólica, 14 anos que eu presido a associação, e é justamente nesse período que a energia eólica cresceu e se tornou tão relevante no Brasil. Neste ano, eu também completo 25 anos de carreira na indústria de energia. Eu sou economista, mestre em economia e doutora em engenharia pela Universidade Federal de Santa Catarina. E eu entrei na indústria de energia justamente quando eu estava no mestrado, que eu estudei sobre energia e depois fui para o doutorado estudando energia. E em 2000 eu comecei a minha carreira na ANEEL. Eu trabalhei na ANEEL, trabalhei no Ministério da Fazenda e trabalhei no Ministério de Minas e Energia, além de ter sido a primeira mulher conselheira da CCE, que é a Câmara de Comercialização de Energia. Eu fui a primeira mulher economista-chefe do Ministério de Minas e Energia também, e fui a primeira mulher presidente de associação. Eu estava até falando isso agora com outro jornalista, falando um pouco da minha trajetória, eu me lembrei disso. Ele perguntou se o setor eólico é muito masculino. Eu falei, o elétrico sim, o eólico já nem tanto, mas mesmo assim a gente tem um desafio importante aí a respeito de gênero, de diversidade e inclusão. A minha relação com a eólica ela começou já no governo. Eu estava no governo em 2004, quando foi feita a grande reforma do setor elétrico brasileiro, e ali também nós fizemos algumas regulamentações, criamos o PROINFA. Então, comecei com a eólica muito cedo e jamais imaginei que eu viria presidir a associação. Em 2009, nós fizemos lá na CCE o primeiro leilão de energia eólica. E o meu papel na associação, ele veio muito nesse sentido. A associação ela já tinha ali alguns anos, mas ela estava se tornando, ela estava se preparando para uma dinâmica de crescimento da eólica naquele momento, em 2011, 2 anos depois em que o leilão de energia eólica foi realizado. Quando eu cheguei lá, nós tínhamos 1 gigawatt de energia eólica instalado. Tínhamos tido 2 anos de leilão, já estava ali no 3º ano de leilão regulado, em que a eólica participava, e já se mostrando muito promissora. E eu cheguei com esse desafio de fazer o nome da energia eólica no Brasil e também de trazer um rosto para a associação. E as associações, e nós temos muitas associações no Brasil, em várias indústrias e na energia também, a associação ela tem o papel mesmo de levar para a sociedade, levar também para o Poder Legislativo, né, para os formuladores de política, o papel de uma determinada indústria, de uma determinada fonte. Então, eu cheguei justamente com esse papel de mostrar para o regulador, para o governo, para o legislativo, de que a energia eólica era algo que o Brasil precisava aproveitar, que tinha um grande potencial e que a gente tinha que pensar mais em leilões, em contratar, um papel mesmo de inserir a fonte eólica na matriz elétrica brasileira e não só inserir, também manter e fazer com que essa fonte crescesse.
e ajudar na criação de todo o aparato legal, regulatório, para que essa indústria viesse a crescer. E nesse aspecto nós conseguimos muito êxito. Neste ano que passou, a gente fechou o ano com mais de 33 gigawatts de capacidade instalada. A energia eólica é a segunda fonte de geração de grande porte do Brasil. A gente tem as hidrelétricas em torno de 60%, a eólica já está ali com cerca de 16%. É a fonte que mais cresceu nos últimos 10, 15 anos e é uma das fontes que mais vai crescer nos próximos 10, 20, 30 anos, juntamente com a energia solar. Legal. Elbia, parabéns aí por todo o teu trabalho. É impressionante, né? Passar de 1 gigawatt para 33 gigawatts em uma década, vamos dizer assim, né? Eu dei uma olhada ali também no boletim anual, né, da AB Eólica de 2024 e ali estava bem especificado que a energia eólica abastece em torno de 140 milhões de habitantes por mês. Isso representa a região sul e o sudeste juntos, né? Então, que tem 120 milhões de pessoas, de habitantes, e a energia eólica, ela abastece, então, toda uma região sul e sudeste juntos do Brasil. Então, e vem crescendo muito, como você mesma mostrou aqui para a gente, né, de forma exponencial na última década aí. E imagino, então, que isso significa também muitas conquistas e muito trabalho também para vocês aí da AB Eólica. E eu gostaria de saber, Elbia, na tua opinião, quais são os maiores desafios em manter esse crescimento sustentável que movimenta a nossa economia? A energia eólica nos últimos, talvez falando aí nos últimos 14 anos, ela tem tido um crescimento exponencial. A cada ano nós instalamos mais parques eólicos, a cada ano a fonte cresce mais, temos mais investidores. Inclusive no ano passado e o ano anterior também, a energia eólica bateu recorde de instalação no mundo. E em 2023, a energia eólica bateu recorde de instalação no Brasil. Nós chegamos a instalar cerca de 5 gigawatts de capacidade. Então, a nossa história é uma história muito virtuosa até agora. E por que até agora? Porque nós passamos pela fase lá no início de entender a fonte eólica, de entender seu potencial, a sua capacidade de contribuir para o sistema elétrico brasileiro. A eólica acabou se tornando a segunda fonte de geração, também a mais barata, a mais competitiva, uma energia confiável que vai para o sistema interligado nacional, que ajuda o sistema quando a gente tem situações em que as hidrelétricas não estão produzindo tanto, porque nós não tivemos um regime de chuva tão bom. Então, a eólica já se mostrou como uma fonte de geração que faz parte do país e que é uma fonte muito boa. Então, esse trabalho a gente fez ao longo do tempo. Só que nós estamos enfrentando grandes desafios. E o maior desafio da indústria eólica, e não é só dela, é o mercado brasileiro, é a demanda por energia no Brasil. A economia brasileira vem apresentando, pelo menos até 2022, um desempenho muito fraco em termos de crescimento. E energia é uma infraestrutura que depende muito do PIB. Se a economia cresce, a demanda por energia cresce, e o contrário também acontece. E esse não crescimento econômico desses anos, até 2022 principalmente, trouxe consequências muito importantes na fonte eólica, porque a demanda por energia nova no país reduziu, e aí nós assinamos poucos contratos. E o efeito de uma crise, de uma redução, ele não é percebido imediatamente, porque é infraestrutura, instalação, a gente está falando de 2 anos. Então, embora em 2023 a gente tenha batido recorde de instalação, em torno de 5 gigawatts, 2023 foi um ano que a gente percebeu uma crise nos assombrando. Crise essa que permanece, em que a gente, desde 2022, começou a vender pouco contrato,
Hoje, grande parte dos nossos contratos são assinados no ambiente de contratação livre, pelo modelo do Brasil e também pelo fato das distribuidoras terem ficado super contratadas nos últimos anos devido ao fraco desempenho da economia. E em 2022, essa não assinatura de contrato, essa não venda de PPA, significa não instalação de parques novos. De forma que a gente enfrentou pela primeira vez uma inflexão na curva de crescimento exponencial que a eólica tinha no Brasil. 23, 5 gigawatts instalados, 24, 3 gigawatts instalados. É a primeira vez que a curva faz isso. E nós vamos continuar nessa redução do crescimento, que agora a gente está em decrescimento de instalação por uns 3 anos, porque as decisões que foram tomadas em 22, 23 e 24 começam a apresentar seus reflexos agora, 24, 25 e 26. Então, nós estamos vivendo, sim, uma verdadeira inflexão, uma verdadeira crise na indústria de energia eólica brasileira, e essa crise se refere à demanda. Não há tanta procura por energia, por contratos novos, quanto nós, investidores, vendedores de energia eólica e vendedores de energia renovável de forma geral, somos capazes de oferecer. Elber, é interessante você falar esse panorama histórico, né? Eu estava relembrando, você falou que está há 14 anos na Beólica, foi mais ou menos a mesma época, em 2011, que eu assumi a superintendência de energia da FINEP. Né? Na minha vida pregressa, eu fui da FINEP, a gente começou a discutir, lançamos em 2013, 2 anos depois, o Inova Energia, que já colocava eólica lá, e eu lembro das discussões lá do Wind Forum, quando estava começando a surgir, né? E a gente realmente construindo, e à época os aerogeradores tinham uma outra dimensão do que tem hoje, né? Chegando aí na China, no Mar do Norte, aerogeradores offshore enormes, né? Como a tecnologia avançou e fez o preço cair, né? Outro comentário que eu acho também super interessante, você falou que a energia eólica ela tem uma maior participação feminina. Né? Esse episódio que a gente está gravando aqui faz parte do esforço do Women in Energy, que é um programa que a gente faz mais amplo no Energy Summit, e a gente conseguiu já na primeira edição conseguir 43% de participação feminina no Energy Summit, que é mais do que o dobro da média da indústria, né, que é 20%. Se eu olhar a indústria de óleo e gás, então é quase o triplo, né, que é 16%. Então a gente tem feito esse esforço de todas as maneiras, né, dos ingressos às nossas comunicações, de conseguir realmente equilibrar e colocar essa questão da diversidade em pauta. Mas sobre a pergunta, né, que eu queria fazer para você, que eu acho que talvez está um pouco relacionado com esse panorama, ou não, eu queria ouvir sua opinião, como é que você enxerga, né, a energia eólica e solar, são energias renováveis mais importantes hoje da matriz, mas ambas têm a questão da intermitência, quando elas são interligadas ao sistema interligado internacional, né? A gente tem agora alguns problemas de curtailment no Nordeste, porque a gente tem também o problema da transmissão entre, né, o Brasil é um país continental. Como é que você vê essa questão da integração da energia eólica com outras fontes ou outros vetores energéticos, né, como o hidrogênio, a utilização disso, e também a integração, por exemplo, com óleo e gás, né, de você usar a infraestrutura offshore? Como é que você vê essa integração da eólica com as outras fontes energéticas que a gente tem disponível aqui no país? O melhor fator para tratar a intermitência, que aliás eu nem gosto muito dessa palavra, eu acho ela um pouco inadequada, é muito mais o que nós chamamos variabilidade de produção do que intermitência, e as fontes renováveis, por natureza, são assim. As hidrelétricas também são assim. A diferença das hidrelétricas é que nós temos muitos reservatórios. Então, você consegue controlar um pouco a variabilidade da produção porque você utiliza a água do reservatório. Mas, mesmo assim, as últimas hidrelétricas que o Brasil construiu, ele não pôde fazer os reservatórios que nós gostaríamos. Então, hoje a gente tem um papel muito importante dos reservatórios das hidrelétricas que nos servem quase como baterias, mas na medida que a demanda por energia vai crescendo, o reservatório per capita vai reduzindo e o nosso desafio aumenta.
Só que o Brasil, inteligentemente, há 100 anos, quando decidiu pelo seu modelo elétrico, ele já decidiu pelo modelo interligado nacional, em que você otimiza os recursos energéticos e também elétricos, ou seja, a energia e a capacidade de transmissão. E esse modelo, ele é um modelo que aproveita mais o efeito portfólio. Porque quando você tem uma potencial falta de um bem num determinado período e a presença de outro bem naquele mesmo período, você tem que ser inteligente no sentido de diversificar o uso desses bens e fazer um portfólio. E o Brasil fez isso lá atrás. No início dos anos 2000, a gente tinha só hidrelétrica e termoelétrica, mas a gente sempre usou esse modelo de otimização, e isso nos traz uma vantagem comparativa e competitiva muito grande. Então, tratar essas fontes variáveis ou intermitente, quem quiser que dê o nome, num modelo de sistema interligado, é fantástico, é sensacional. O Brasil faz o melhor trabalho possível. E essa produção de energia que nós concentramos hoje no Nordeste, no caso a eólica, ali na ponta, no sul do país, ela vem para o sistema e atende o sistema como um todo. Então, por mais que eu esteja produzindo uma energia lá na Paraíba, no Rio Grande do Norte, todo o sistema brasileiro está sendo beneficiado dessa energia. Então, o nosso modelo, ele é muito adequado. E o que o mundo está fazendo, principalmente nesse desafio de fazer a transição energética, ele tem procurado um modelo parecido com esse, somando a isso o desenvolvimento de novas tecnologias. E aí nós estamos falando de baterias, né? Não só bateria de lítio, mas outros modelos de bateria, pensando em armazenamento. Por quê? Quando você tem produções variáveis, utiliza isso num sistema interligado, você já está fazendo grande parte do trabalho. Mas você pode ainda melhorar essa otimização do sistema se você coloca mais armazenamento. Então, o Brasil está olhando muito para armazenamento, inclusive o ministro Silveira já anunciou, vai fazer nosso primeiro leilão de baterias. O que nós podemos fazer e vencer esse desafio é diversificar cada vez mais a matriz, e o Brasil tem uma matriz muito diversificada, 93% da energia que está chegando agora para nós, ela está vindo de fonte limpa e renovável, ninguém tem isso, e isso se deve, de um lado, à nossa adoção lá no passado desse modelo otimizado e a quantidade de recursos renováveis que a gente tem, que é eólica, solar, biomassa, hidrelétrica, pequenas centrais elétricas, e ainda podendo utilizar de outras fontes, como são as térmicas, e principalmente nesse sistema mais de backup, pelo preço do combustível, pela questão da emissão. E está surgindo agora a possibilidade, as baterias estão se tornando muito viáveis. Então, assim, do ponto de vista de operação, de uso de recursos, o Brasil tem as melhores ferramentas possíveis. Agora, ele tem que aprender a usar melhor e, sobretudo, precificar. Usar melhor está dando um sinal muito importante agora, que é essa história do curtailment. Por que a gente está enfrentando o curtailment? Porque nós não estamos nesse sistema otimizado que nós escolhemos num passado muito distante e que é fantástico, que todo mundo gostaria de ter, embora a gente tenha escolhido esse modelo, as variáveis dessa otimização não estão bem ajustadas. Nós precisamos melhorar a forma que nós estamos usando essas ferramentas. Ela se passa pelo mecanismo técnico de você ter linha de transmissão disponível, de você ter uma conexão do Nordeste para o Sudeste, para o Sul, ou seja, um trânsito livre da energia, então você precisa de reforço de transmissão, mas você também precisa aprender a precificar esse sistema de otimização. A gente está tendo uma discussão, inclusive, é uma discussão de mais de 20 anos, mas agora ela está ficando com mais força, que é o nosso próprio modelo de despacho, o nosso modelo de preço, que vai dar a indicação correta, a precificação correta, para que, de fato, essa otimização aconteça. Elbia, obrigada por essas explicações. Eu fiquei aqui pensando, você falou para a gente que em 2023, né, teve essa crise
de contratos novos, que temos aí 3 anos de decrescimento para frente, né, para trabalhar. Em 2023, a gente viu que teve um investimento aí de 22 bilhões de reais na energia eólica, e agora você falou para a gente aí que tem esse trabalho ainda a fazer de reforço da transmissão. A minha questão agora vendo todo esse cenário, né? Todo esse cenário, o que você vê de oportunidade e desafio de investimento ou de política tanto nacional quanto internacional para apoiar a expansão aí da energia eólica? Então, talvez não seja mais parques eólicos, talvez sejam transmissões. Como que vai acontecer futuramente aí nesses próximos 3 anos que você vê como possível decrescimento nesse setor? Na realidade, nós precisamos conhecer bem aquilo que nós estamos falando. Primeiro, é muito importante conhecer como funciona a economia brasileira e conhecer como que funciona o negócio que nós estamos fazendo, né? Qual é o seu negócio? O meu negócio é energia eólica. E eu diria que o negócio de energia eólica está vivendo um verdadeiro paradoxo. Ao mesmo tempo que a gente está administrando uma crise, e essa crise está aqui, ela está presente, ela agora começa a aparecer nos números, você precisa se preparar para um futuro muito promissor que está vindo. Então, tem que ter muita cabeça fria nessa análise, não pode deixar a emoção, porque senão você faz besteira. Então, primeiro é o seguinte, a crise que a gente está presenciando, ela é resultado de 22, 23 e 24. E vai permanecer porque a infraestrutura de energia eólica ela tem esse período aí de 2 anos. Só que, por outro lado, o Brasil está preparando toda a sua estrutura econômica, política, social, para ser uma importante liderança em energia. E o Brasil não está fazendo isso por pura ambição, tem fundamento nisso. O Brasil tem realmente condições de ser uma liderança de energia e de energia renovável. E nós que estamos, e as nossas decisões que são tomadas hoje, elas vão ter efeito daqui 2 anos, daqui 3 anos, nós que estamos planejando e tomando decisão agora. A gente está vivendo uma crise absurda e, ao mesmo tempo, está vendo ali uma retomada de crescimento que nós vamos precisar de muitos investimentos. Então, tem que ter muita frieza nessa hora, né? E essa expansão, ela vai acontecer para atender um crescimento que vem aí de uma retomada da economia brasileira que já começou a acontecer em 23, então o PIB de 23 foi positivo, de 24 também, de 25 também será. Então o Brasil está passando, depois de 10 anos, por uma retomada da economia. Só essa retomada da economia já exige um aumento da disponibilidade de energia. Tá? Vocês estão vendo o ONS falar em recorde de consumo de energia, o calor. Então, não é só isso, né, sobre o calor, mas é que, de fato, a gente vai ter um crescimento da demanda e nós teríamos que ter investimentos para atender essa demanda. Além dessa demanda, existe um outro fator, que é a transição energética, que o Brasil tem planos, e aí PL do mercado de carbono que foi aprovada, a descarbonização da economia. O Brasil é um país exportador, que exporta muita commodity, e essa commodity também vai ter que se adequar ao sistema internacional de emissões. Então, os nossos produtos precisam ser descarbonizados, então nós temos um potencial de demanda muito grande na indústria, que vai fazer a sua descarbonização. E o Brasil também já está atraindo muito data centers, inteligência artificial, porque, no final das contas, a gente está diante, né, e a nossa geração está vendo isso, em que nós estamos partindo por um novo modelo econômico, é uma nova ordem econômica global, a despeito de alguns presidentes eleitos, né? Mas, assim, nós estamos numa nova ordem econômica global em que nós vamos partir para uma economia de baixo carbono. Então, lá na frente, do Net Zero 2050, é um novo modelo de economia, um novo modelo de sociedade, que tem pelo menos 2 vias. A nova economia global descarbonizada
e com alta tecnologia. E essa tecnologia consome muita energia. E essa tecnologia vai consumir uma energia descarbonizada. Então, nós temos que saber que temos que nos preparar para essa nova ordem, e o Brasil é um país, talvez um dos maiores, que tem a capacidade de atender esse novo modelo econômico global. E os nossos investimentos voltam, e eles voltam a partir de 2027, 2028. E daí não é só transmissão. A gente está falando de geração de energia, está falando de transmissão, e está falando de novas tecnologias que a gente tem que trazer para essa indústria, e que eu costumo dizer que nós temos que trabalhar agora não só com energia, mas com soluções energéticas para um futuro que já está sendo decidido hoje. Elber, vontade de fazer umas 15 perguntas aqui em cima desse cenário, né? Eu acho que você falou da questão das baterias, né? Eu vou usar o seu termo agora, variabilidade ao invés de intermitência. A gente também tem conversado bastante aqui na MIT Technology Review, na curadoria dos painéis do Energy Summit, sobre outras alternativas de você ajustar essas fontes variáveis, né, que tem uma variabilidade grande, e distribuir de outra maneira. Por exemplo, o hidrogênio verde, né, que é um super potencial que a gente tem aqui no Brasil, de usar essas energias renováveis para gerar, né, a um custo razoável o hidrogênio, que ainda tem um desafio ainda de custo para ser implementado em larga escala. A questão dos data centers, a gente conversa muito com o pessoal das big techs, né, e das empresas de tecnologia sobre esse desafio, que elas estão daqui a pouco se tornando as grandes vilões da sustentabilidade, como as oil companies foram no passado. Esse consumo energético gigantesco que elas vão ter por causa dos data centers pode fazer com que elas sejam observadas como, se não prestarem atenção na geração de energia renovável para alimentar esse OPEX, né, dos data centers, pode ser realmente o pessoal começar a olhar como uma vilã da sustentabilidade essas empresas de tecnologia. Então, vai precisar de muita energia eólica, de muita energia renovável para alimentar toda essa cadeia aí do que você mencionou. Mas eu queria te fazer uma pergunta sobre 2 pontos específicos que a gente acabou ainda não tratando. Como é que você vê o panorama da eólica offshore aqui no Brasil, né, um tipo específico aí né, um subconjunto aí da eólica que tem crescido bastante ao redor do mundo, né, principalmente em potência dos aerogeradores e etc. E também a questão da cadeia produtiva, né? Você mencionou das baterias, a gente falou um pouco de transmissão, ou seja, não é a cadeia de implementação de energia eólica envolve uma geração de oportunidade para outros elos, né? Por exemplo, quem vai fazer bateria, quem vai fazer linhas de transmissão. Como é que você vê o engajamento da própria cadeia produtiva, né, dos aerogeradores, das pás, das torres? Como é que você vê essa integração aqui no Brasil? Então, essa crise que a gente está vivendo agora, ela, para nós, é extremamente preocupante para a indústria de energia eólica, porque diferente da solar, 80% da produção de um aerogerador está no Brasil. Então, quando eu não assino o PPA, eu não estou trazendo consequências só no investidor que está construindo o parque que vai deixar de construir. Mas eu trago consequência no fabricante de pá, no fabricante de torre, de âncora, porque o Brasil tem 80% nacionalizado. Isso é muito bom em termos de PIB, de efeito multiplicador. A cada R$1 que você investe em eólica no Brasil, você devolve R$2,9 para o PIB brasileiro, justamente porque é uma indústria nacionalizada. E a crise, ela veio e traz essa preocupação, essa profundidade justamente para isso. Diferente de solar que não importa painel, né? Aí não assinou PPA, não importou o painel da China, ok, né? Vai trazer impacto no emprego lá na China. É um aspecto de muita preocupação, e isso foi trazido muito para o governo federal. Inclusive o próprio presidente Lula prestou muita atenção no que vem acontecendo e fala muito conosco sobre isso. Nós aprendemos que com a energia eólica o Brasil tem toda a capacidade de desenvolver uma cadeia de produção, ele tem potencial para isso, e nós vamos fazer isso para a eólica offshore ainda.
Então, o que nós estamos fazendo agora nesse período de baixa, né? Nesse período de vale? No vale, a gente tem que corrigir as imperfeições que o Brasil tem, né? No nosso modelo. E aí, tanto a história do modelo de operação, de você planejar melhor a transmissão e fazer mais leilões de transmissão, porque os leilões de transmissão são feitos com muita antecedência. E o Brasil está soltando uma série de leilões, vai ter muito leilão de transmissão e vai ter muita construção de transmissão para atender justamente essa necessidade. Nós estamos num vale, mas o monte está sendo visto aqui. E esse crescimento, ele tende a ser um crescimento sustentado no longo prazo. Nós vamos começar a crescer, crescer, e vamos precisar de muita energia, vamos precisar de muita tecnologia, nós vamos precisar de muita solução energética, que é investimento em geração diversificado, onshore, offshore, solar, baterias, mas também linhas de transmissão, grids, smart grids, assim, sistemas mais também inteligentes para atender esse novo conceito de produção de energia que está mais associada de soluções energéticas. Então, assim, como eu falei, até 2027 a gente está passando por esse vale consequência até 2024, mas a gente entra num novo patamar de crescimento em que nós vamos ter que ter energia para fazer hidrogênio verde, vamos ter que ter energia para descarbonizar a economia, para atender a tecnologia da informação, que são os dados da inteligência artificial. Então, nós temos um cenário a partir de 2030 em que a gente vai ter que usar todas as formas de produção de energia possível, renovável, nesse sistema otimizado para atender esse crescimento promissor que vai acontecer. Elber, sensacional. Acho que podia ficar aqui mais uma hora conversando aqui, mas a gente está encaminhando aqui para o nosso finalzinho e a gente tem um momento chamado Energy Beats, em que a gente dá dicas para a nossa audiência sobre livros, documentários, filmes, alguma coisa que você acha interessante compartilhar com a nossa audiência relacionada ao tema do episódio. Então, vamos então para o momento Energy Beats. Como manda a tradição do nosso podcast, a gente faz a primeira pergunta e pede a primeira dica para a nossa convidada, Elbia Ganon. Então, Elbia, qual o seu beat de hoje? Então, eu acho que quem me acompanha sabe que eu sou uma leitora voraz, né? Eu estou sempre lendo 3 livros ao mesmo tempo. Um romance, sempre um romance, um livro sobre economia e política, porque eu sou apaixonada por economia e política, e sempre alguma coisa associada à energia, clima, transição energética. Então, eu sempre tenho 3 livros para indicar, tá? E um em cada área naquela semana. Mas eu vou indicar só um aqui, que essa semana eu indiquei também que eu estava fazendo um outro podcast, principalmente em tempos de negacionismo climático. A gente está vivendo uma semana emblemática da volta do negacionismo climático e do retrocesso na discussão do clima. E tem um livro que é de uma professora da Universidade de Oxford, que se chama Economia Donut. Esse livro ele muda todo o conceito que e nós economistas, né, a respeito do que é um crescimento econômico. E ele mostra os limites do planeta, os limites da sociedade. Então, você não vai levar uma economia crescendo a qualquer custo. Você tem que saber esse custo e você tem que pensar nos limites do planeta, da sociedade, crescer com inclusão, crescer com diversidade. Então, esse livro, essa semana, ele volta assim muito forte para que a gente para e reflita para saber para que mundo a gente está caminhando e que mundo a gente quer, e eu não vou dizer que é para os nossos netos e tampouco para os nossos filhos. É para nós mesmos, porque nós já estamos enfrentando seriamente as consequências das mudanças climáticas. Excelente, Eva. Eu fiquei curioso com os outros 2. Você não quer passar mais 2 bits para a gente, não?
Olha, os outros dois é sobre economia e eu dei um romance essa noite que eu comecei a ler e não consegui, assim, parar. Eu fui até de madrugada, até dormir menos. Eu acabei de ler um livro do Gabriel Garcia Marques, que é Nos Vemos em Agosto. Ai, foi tão bom. 120 páginas, eu acho, que eu adorei esse romance. E eu estou lendo o livro do Pedro Malan, que é uma coletânea dos vários artigos dele. O Pedro Malan foi meu chefe no Ministério da Fazenda, né? E é um livro de 300 páginas que se chama Uma Certa Ideia de Brasil. Hoje, né, além dessa semana emblemática aí do Trump Effect, a gente tem discutido muito a questão econômica no Brasil, inflação, juro, macroeconomia, né? E eu falo muito com o investidor. A gente tem, né, pelo menos eu tenho por ofício, né, por representar uma indústria, conversar com o investidor e explicar melhor o Brasil. A gente precisa entender melhor o Brasil, entender a natureza da dívida, do déficit. Ah, não, tem que cortar o déficit ou o juro, mas vai entender melhor como é. E aí eu uso muito desses economistas brilhantes que o Brasil tem, né, com o Safran, com o Malan, que trazem muito esse conceito do que é o Brasil, para poder entender melhor e, quem sabe, explicar, né? Sensacional. Obrigado por compartilhar os outros dois também. Bom, Tati, seu beat de hoje, qual é a sua dica? Bom, Elbi, obrigada, né, por tua participação ali. O meu beat de hoje é para o site da AB Eólica, então é abeolica.org.br. Ali a gente tem vários dados, notícias, eventos da associação. E também eu queria falar, Hudson, do documentário que a AB Eólica fez junto com Enel, Engie, Neoenergia e EDF, que se chama Ventos da Transformação, que vocês podem achar esse documentário no YouTube da AB Eólica. Eu adorei esse documentário porque ele mostra histórias reais, sabe? Depoimentos reais de pessoas reais, de como os parques eólicos estão impactando aí o desenvolvimento social e econômico das cidades, das comunidades onde os parques eólicos se instauram. Então, a gente vê muito ali realmente o impacto, né, no empreendedorismo, nas pessoas ali que estão ali ao redor. E depois, claro, a Beólica vem com números, né, importantes ali, a redução do êxodo rural, o crescimento do índice de desenvolvimento humano, mais de 20%, é incrível, né, esse número, e até o aumento do PIB, que a Elbia até já comentou anteriormente nesse nosso videocast. Então, esses são meus bits. Legal, Tati. Eu vou reforçar o seu beat do site, acho que vale a pena conferir também. E o meu beat de hoje é um filme, né, que não é um filme técnico, né, geralmente eu faço essas dicas técnicas, relatórios, livros, etc. Tal, mas é um filme de 2019, né, O Menino que Descobriu o Vento. É um filme super legal, assim, que mostra uma história super inspiradora, né, de um menino na África que enfrentou todo o problema que a falta de energia pode gerar, né, e aí ele começa a estudar e cria um aerogerador improvisado. Hoje ele é uma pessoa assim super renomada, William Kankoamba, se eu não me engano, é um nome difícil de falar, mas é uma história real, né? Então acho que vale super a pena acompanhar e ver o impacto que a geração eólica e que a geração de energia pode ter em comunidade, né? A gente sempre menciona aqui no nosso Energy Center, no Energy Summit, os 4 Ds da transição energética, né? A descarbonização, a digitalização, a descentralização, mas esse é um filme inspirador para o 4 D, que é a democratização, é fazer a energia ser acessível e disponível a todos. Então, esse é meu beat de hoje. Bom, pessoal, infelizmente nosso tempo está acabando, né? Elbia, muito obrigado por compartilhar suas experiências, seus insights, esse panorama que o Brasil tem, essa potência, né? Nós como brasileiros, aí sediando o maior evento do MIT fora dos Estados Unidos, o maior evento de inovação, empreendedorismo e energia do mundo, né? A gente tem um orgulho aí de poder ser essa sede, muito disso é por causa
né, das fontes renováveis que a gente consegue ter aqui. A gente pode escolher qualquer caminho, né, eólica, solar, biomassa, a gente tem muito de tudo. Então, queria te agradecer aí por esse panorama. Tati, também queria te agradecer aí por compartilhar esses momentos também, além da superprodução lá do Energy Summit. Obrigada, Elbia, obrigada, Hudson, e obrigada para todos que estão aqui com a gente até agora. Obrigada, eu vou me despedir, mas eu vou acrescentar uma questão aqui. Vocês trouxeram essas dicas que eu gostei muito. E eu sempre falo que a gente está falando de transição energética. No Brasil, o nosso conceito ele é um pouco mais ampliado. É transformação energética, é você transformar o Brasil e a sociedade com energia renovável. E todas essas dicas que vocês trouxeram, esses números, é a prova de que você transforma e você não só transita de um ponto para outro. Fantástico. Pessoal, não deixe de nos acompanhar, né, na sua plataforma de videocast favorita, né, que a gente fala também do podcast, também nas redes sociais da MIT Technology View, do Energy Summit. Foi um super prazer estar com você, Elbia, e a gente se vê na próxima edição do podcast The Road to Energy Summit.